Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo agora um pouco mais calmo, menos correria, porque no Flamengo é sempre muita correria, é sempre muita informação, e eu terminei o último vídeo dizendo: José Boto será demitido? Assiste ao próximo vídeo. Pois é, agora, no vídeo de agora, eu vou responder a vocês: José Boto vai ser demitido? Calma. Falei com o BAP, presidente do Flamengo, e vou trazer a resposta aqui para vocês. Vou trazer também, sabe o quê? Já teve a primeira mudança de Leonardo Jardim no elenco. Eu acho que vocês, torcedores, vão gostar. Eu, particularmente, achei correta a decisão do novo treinador do Flamengo. Tem que colocar ordem na casa. E essa decisão, eu não tenho dúvidas, colocará ordem na casa, embora um ou outro jogador não goste tanto. Mas, amigo, não tem que gostar, tem que cumprir. Normas são normas, regras são regras, e elas devem ser cumpridas. Se antes estava tudo muito liberal, agora é um pouco de pé no freio, segurar um pouco o elenco. Já já a gente vai contar para vocês que história é essa. Leonardo Jardim bateu o martelo, chegou chegando, chegou querendo botar ordem na casa. Sabe o que ele vai fazer? Vai promover o método da concentração antes dos jogos. Nos jogos no Rio de Janeiro com o técnico Felipe Luiz, o que acontecia? Vou dar um exemplo. Jogo domingo, igual vai ser esse domingo, 6 horas da tarde. O Flamengo treinava no sábado, manhã ou tarde, e depois os jogadores eram liberados e eles tinham que se apresentar ao técnico Felipe Luiz na manhã do jogo, ou seja, na manhã de domingo, por volta de 9 horas da manhã. Dessa vez, com Leonardo Jardim, pelo menos nesse primeiro momento, será o seguinte. Vou dar um exemplo. Treino sábado à tarde. Treinou, jogadores vão se concentrar no Ninho do Urubu, vão dormir no Ninho do Urubu e no dia seguinte já estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim. A Vene vai ter jogador que não vai gostar, vai ficar de biquinho, vai ficar de cara amarrada. Vamos por parte. Primeiro, se esse jogador que vai ficar de cara feia, de carinha amarrada, porque gostaria de ficar com a família, por que esse jogador não cobrou os outros jogadores que estavam passando dos limites da liberdade que Felipe Luiz dava? Segundo, ficar no Ninho do Urubu não é nenhum sacrifício também não, tá? O Ninho do Urubu te dá estrutura, quarto individual, comida, aparelho, tudo. Jogos, lá tem, se o cara quiser resenhar, se divertir, tudo, tem tudo. Vocês querem um exemplo? Teve jogador aí que passou pelo Flamengo em um passado recente, que quando se separou, sabe onde ele morou? No Ninho do Urubu. Rogério Ceni, quando veio trabalhar no Flamengo, sabe onde ele morou? No Ninho do Urubu. Lá tem estrutura para o profissional trabalhar, não é nenhum sacrifício. Vai ficar longe da família, eu entendo, é um porre, é chato. Ai meu Deus, mas o futebol é assim. A vida do futebol exige isso dos atletas, dos profissionais que trabalham, não só dos jogadores não, tá? Do roupeiro, do massagista, de todo mundo. De todo mundo. Então, não é sacrifício. E eu acho que o Leonardo Jardim está certo. Tem que botar limite nesses jogadores. O Boto disse na cara deles na terça-feira: vocês abusaram da liberdade que Felipe Luiz dava para vocês. E agora com o Leonardo Jardim, totalmente diferente. O que vai voltar também em jogos à noite, por exemplo, 8 horas da noite, 9 horas da noite, vai ter ativação muscular pela manhã. Isso não é uma novidade, Leonardo Jardim faz isso, outros jogadores que passaram recentemente pelo Flamengo, outros treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo também fazem. Jorge Jesus, Paulo, o português, passou, o Vitor Pereira, enfim, geralmente treinadores estrangeiros, europeus, gostam de fazer esse tipo de ativação muscular. Abel Ferreira faz isso no Palmeiras, por exemplo. Galera, hoje teve um evento para promover a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. O evento organizado pela Ferg, e aí Samuel Xavier compareceu como capitão do Fluminense
e o Jorginho compareceu como capitão do Flamengo. E o Jorginho foi questionado sobre a chegada de Leonardo Jardim, como que está sendo esses primeiros contatos com o treinador. E ele disse, a gente teve uma impressão muito boa. O Jardim tem suas ideias bem claras, suas convicções, suas crenças. Então, independentemente do resultado da final, acredito que o nosso grupo já está acolhendo bem e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário, a liberdade e a confiança de todo mundo do entorno para realizar um ótimo trabalho. Ele também disse que, assim como todo mundo, o elenco foi pego de surpresa com a saída do Felipe Luiz, mas agora a vida que segue, Leonardo Jardim é o novo comandante, comandou a equipe na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira, vai ter amanhã, sábado e domingo tem a sua estreia na beira do gramado contra o Fluminense, a final do Campeonato Carioca. Ou seja, ele terá 4 atividades aí antes dessa final. O que quer dizer que se ele for campeão é sinal que, ai meu Deus, vai ganhar tudo? Não. Quer dizer que se ele perder a final também já era, não dá certo? Não. Independentemente do que aconteça nesse jogo. Eu acho que não tem como definir o trabalho do Jardim. Óbvio, você começar ganhando, ainda mais sendo campeão, é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas eu não quero que você, torcedor, critique. Tem que sair fora se perder. Ou, ai meu Deus, é Deus, caramba, ele vai ganhar tudo se ganhar a final. Não é assim, nem 8, nem 80, tá, galera? Equilíbrio. Vamos lá para responder a pergunta de vocês. Ai, meu Deus, a pessoa manda mensagem e apaga. Eu já fico assim, o que houve? Bom, vamos lá, vou responder a pergunta de vocês. José Boto será demitido? Vamos lá. Respeito todo mundo que está noticiando isso, que o José Boto será demitido. Vou falar aquilo que eu sempre falo aqui. Eu me responsabilizo pela minha apuração. Quer dizer que eu estou sempre certo? Óbvio que não. Mas eu tenho a minha personalidade, eu respeito o meu trabalho e eu não vou ficar aqui, entre aspas, dando Ctrl+C, Ctrl+V em trabalho dos outros e trazendo o que os outros apuram. Eu fui apurar. E eu falei diretamente com o BAP, presidente do Flamengo. E ele garantiu que o Boto não será demitido. E ele entende também que o José Boto está sofrendo uma espécie de fritura da imprensa brasileira. Ele nem acha que seja de dentro do Flamengo, não. É da imprensa brasileira. Óbvio, um outro atleta, vou dar um exemplo, não que o atleta esteja fazendo isso, mas um ou outro assessor ou empresário de algum atleta pode estar passando para algumas pessoas, no sentido assim, ó, caramba, o ambiente tá... Gente, o ambiente não tá ruim lá não, tá? Pelo que me relataram, não tá ruim não. Continua sendo um ambiente profissional. E vocês acham que em um grupo de 30 jogadores, os 30 ficaram chateados com a saída do Felipe Luiz? Gente, futebol, é claro que não. É claro que não. Já foram até resgatar um vídeo do Felipe Luiz aí dizendo, quando ele tinha se aposentado, quando ele ainda não era treinador do Flamengo, sobre as demissões de treinadores no Flamengo enquanto ele estava no Flamengo. Ele mesmo dizendo que é natural, que é normal. Vida que segue. O José Boto não será demitido. O José Boto tem o respaldo do BAP. Pelo menos é isso que o BAP me disse, que não vai demitir o José Boto. E que entende que o José Boto está sendo fritado pela imprensa brasileira. E eu também acho isso, tá? É a minha opinião também. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. O José Boto está sendo fritado. Fritado. Não tem... Eu não consigo pensar em outra coisa. Por quê? O José Boto vira numa entrevista coletiva de apresentação, Leonardo Jardim diz, eu sugeri a demissão do Felipe Luiz. Ele matou no peito. Se o BAP demite o José Boto, aí, gente, está tudo errado mesmo. Ele não tem convicção nenhuma no trabalho dele. Estou falando do BAP. E a critério de informação, se o José Boto fosse demitido, o Flamengo teria que pagar 4 salários a ele. Nesse momento, a multa rescisória é essa. Então, galera, respondi a pergunta de vocês. A pessoa manda assim, tive uma informação, mas não quero te perturbar, tô com a cabeça a milhão. Eu falei, cara, manda, eu apuro. A gente vai ver se é verdade ou não.
Galera, respondi a pergunta de vocês, tá? Sobre José Boto. Essa é a minha informação. Leonardo Jardim, botando concentração, botando ordem na casa. Jogadores, segundo o Jorginho, estão gostando do trabalho do Leonardo Jardim, estão aceitando bem o Leonardo. Segundo o Jorginho, tá tudo muito bem esse início de trabalho. Então, torcedor, esquece Felipe Luiz, passado, bola para frente. Você tem duas opções. Ou você abraça o Jardim e apoia o Flamengo, ou vai torcer contra, igual alguns outros flamenguistas estão dizendo por aí. Eu fico com a primeira opção. Vou abraçar o Leonardo Jardim e vou torcer. Inclusive, estarei no Maracanã no domingo torcendo para o Flamengo. E você? O que você vai fazer? Me conta aí nos comentários. Tamo junto e fui!